Acredito que sim. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 1 e 2, depois vamos pular para o 5 até o 9. Romanos 8, 1 e 2, depois do 5 ao 9. Vamos lá? Romanos 8, 1 e 2. 1 e 2. Se você não trouxe Bíblia, tem no telão a projeção do texto, tá bom? Eu estou lendo aqui na versão NVI, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Verso 5. Versículo 5 até o 9 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Nosso tema de hoje é esse, né? Vencidos ou vencedores? Quando eu penso em vencidos e vencedores, a gente poderia pensar assim, né? A gente poderia pensar pessoas dentro da igreja e pessoas fora da igreja. Quando a gente pensa em vencido e vencedores, a gente poderia desenvolver uma ideia de que os vencedores são todos aqueles que estão na igreja, ou que professam uma fé em Jesus. Mas o que eu quero pensar com você não tem nada a ver com a questão dos que estão de fora da igreja. O que eu quero pensar com você é vencidos e vencedores dentro do ambiente da fé. E não é uma questão muito simples, de fato, às vezes é uma questão até meio que triste encontrar pessoas que professam uma fé em Jesus, mas que vivem vencidos. Será que é possível pessoas viverem num ambiente de fé e serem vencidas? Será que existe no ambiente da fé em Cristo, no ambiente da igreja? Será que existem os vencidos e os vencedores? Sim. A resposta é sim. É triste essa resposta, porque todos que estão, de alguma maneira, no ambiente de fé, deveriam ser todos mais do que vencedores. Mas, tristemente, essa não é a realidade. Tristemente, as pessoas, mesmo vivendo num ambiente de fé,
no ambiente de Jesus, são vencidas ao invés de vencedoras. Quando você olha para a Bíblia, você tem a Bíblia aí na sua mão, você tem a Bíblia na palma da sua mão através do aplicativo, você tem a Bíblia. E quando você olha para a Bíblia, às vezes a gente pensa que a Bíblia foi escrita para todas as pessoas do mundo, e não é verdade. A palavra de Deus é para o povo de Deus. A palavra de Deus não é para as pessoas que estão fora do ambiente de fé. A palavra de Deus foi escrita para quem está dentro do ambiente da fé. E esse texto que você leu comigo de Romanos, Paulo, que é o escritor, ele endereça essa carta às pessoas que vivem no ambiente de fé. E o próprio Paulo fala de pessoas que são vencidas e pessoas que são vencedoras. E ele é muito claro quando ele começa o texto lá em Romanos, no versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E sabe o que eu fico me perguntando? Eu fico me perguntando assim, bom, se eu escrevo uma carta para as pessoas acreditando que elas estão em Cristo, por que eu faço questão de frisar, de destacar que a condenação não existe mais para aquele que está em Cristo? Por que eu faço uma ressalva e digo, se você andar na carne, você não pode agradar a Deus? Por que essa coisa de ser vencido pelo pecado, vencido pela carne, vencido pelo mundo? Por quê? Porque existe muita gente dentro da igreja e do ambiente da fé que não é vencedor. A possibilidade de ser vencedor está disponível para todas as pessoas, para você, para mim. Agora pensa comigo, o que é uma pessoa que está no ambiente da fé e é uma pessoa vencida? Não é um vencedor. Aliás, tem muita gente na igreja, tem muita gente no ambiente de fé, que ela fica assim, ora ela se sente vencida, ora ela se sente vencedor. Ora ela está feliz, ora ela está cabisbaixa. Ora ela está alegre e ela é capaz de correr 10 quilômetros, ora ela não é capaz de levantar da cama. Será que Deus quer conosco essa gangorra emocional? Será que Deus tem para nós esse vai e vem alucinante de que eu não saiba como é que eu vou acordar hoje? Se eu vou acordar vencedor ou se eu vou acordar vencido? Se as coisas ao redor de mim e dentro de mim vão me fazer sentir mais poderoso, firme, forte, ou se vão me fazer sentir derrotado? Será que é assim? A gente às vezes olha para a vida da gente e a gente fica pensando. E eu não quero, como pastor e como pregador da verdade, de verdade, eu não quero que você acredite na mentira de que a vida com Deus é igual a uma vida sem Deus. Eu não quero nem pensar nisso, porque olha só, as pessoas que não têm Cristo e não têm a palavra, a Bíblia garante que elas estão nas trevas. As pessoas que não entregaram, não se renderam a Cristo ainda, elas estão nas trevas. Mas, como eu estou destacando aqui, é possível que a gente carregue as trevas para dentro da luz. Olha que coisa doida. Vivendo nessa coisa. Eu não quero que você acredite que a vida é assim mesmo. Eu às vezes converso com pessoas, né? Eu gosto muito de estar individualmente com as pessoas, conversando, discipulando, vendo até onde elas estão entendendo a fé cristã, até onde o Espírito Santo está ganhando terreno dentro do coração, da mente delas. Eu gosto de entender a fé das pessoas no particular. E eu sou uma das pessoas que acredita muito que se a fé das pessoas no particular for poderosa, quando ela se reúne como igreja, aquela igreja é poderosa. Eu gosto muito de fazer pergunta para as pessoas que frequentam essa igreja. Eu ligo para vocês, eu marco o café com vocês,
eu faço de tudo para estar toda oportunidade que eu tenho de conversar com vocês, eu estou lá. Essa semana eu tive a riqueza de ter um tempo largo, gostoso, com 2 irmãos aqui da igreja. O primeiro foi o Jefferson, que é o nosso pintor, é o nosso Michelangelo. É o nosso... fala um outro nome de pintor famoso aí. É o nosso Leonardo da Vinci. É o nosso Van Gogh. Que tem Picasso era brasileiro? Picasso não. Tem um grande pintor brasileiro, eu esqueci o nome dele agora. Hã? Tem um grande pintor, eu esqueci. Hã? Não, tem um outro, mais conhecido. Engraçado que, infelizmente, os pintores só ficam famosos depois que morrem, né? Aí quando morre a pintura dele vira um negócio uau! Mas esquecendo os pintores famosos, nós temos o nosso pintor aqui, que é o nosso querido Jefferson. E ele veio fazer aqui, não sei se vocês viram aqui no Apex Kids, você vai lá na Apex Kids, tem lá, agora tem como é que chama aquela amarelinha para pular as crianças, né? E também tem aquele jogo da velha. Ele pintou no chão para as crianças se divertirem. Porque aqui na Igreja Apex o que a gente quer? A gente quer que as crianças venham para cá, em primeiro lugar, para se divertir. E também para aprender algo de Deus, para sair daqui carregando algo de Deus. Simples, único, especial. Mas em primeiro lugar a gente quer que as crianças venham aqui e seja divertido. Porque se for divertido para elas, elas trazem os pais. Se as crianças gostarem, elas vão dizer assim, pai, mãe, vamos para a igreja, mãe. E o Kaique está ali atrás, é a 3ª vez que ele vem. Ele mora aqui na esquina. Eu preciso tomar um café com você a qualquer hora ali na esquina. E eu estou louvando a Deus, sabe por quê, gente? Pessoas de ao redor aqui da igreja estão vindo devagarinho, isso é tão emocionante, é tão poderoso isso. Ter um testemunho para as pessoas que estão do lado da gente, é tão poderoso, é tão maravilhoso. E o Kaique mora aqui, ó, na esquina da gente, já é a 3ª vez. A gente já considera da família, né, Kaique? Agora não tem mais jeito, amigo. O meu filho, não, mas você acha que eu estou conversando com você à toa? Eu ia chegar lá. Ele está dando risada lá, porque eu sei, o Henrique está aqui atrás, é o filho dele, o Henrique, né? E as crianças, gente, as crianças. As crianças, a gente precisa aprender coisas com as crianças. Quando Jesus disse, se alguém não for com uma dessas crianças, jamais entrará no reino. Você sabe que eu nunca entendi essa palavra? Mas eu vou tocar nesse assunto uma hora. Voltando ao Henrique, filho do Kaique, ele está lá dando risada, porque com certeza ele deve, pai, vamos na igreja, pai. Porque é isso. Ele deve ter gostado de alguma coisa aqui, né? Ele gostou. E se a igreja for um ambiente divertido para as crianças, entusiasmante para os adultos, edificante para os adultos, se for um ambiente de amor, é o que as pessoas querem, é por isso que elas voltam, porque Jesus é amor, Jesus é vida. E está lá o Henrique lá atrás, né, Kaique? Essa semana eu e Cecília fomos fazer as coisas na rua e paramos num lugar para ver umas banquetas para o bistrô, infelizmente não achamos, mas aí achamos aquela bananona para sentar nela, assim, sabe aquelas bananas tipo, como é que chama aqueles puff gigante, né? Aqueles puff gigante, encontramos uma banana, compramos, botamos lá atrás. Não tem amarelinha, tem jogo da velha, tem a bananona para as crianças se jogar nela lá e tal. É isso, tem que ser um ambiente gostoso, divertido. E no meio dessa diversão, as crianças carregam algo de Deus que é ensinado para elas. E eu louvo a Deus pela minha mulher. Eu louvo a Deus pela minha esposa, que carrega essa paixão no coração, entende isso, como ninguém. E faz todo o empenho, mais do que ela pode às vezes, para dar para as crianças uma experiência divertida e poderosamente cheia de Deus lá atrás. Então quando for trazer seu neto, seu filho, seu vizinho, seu sobrinho, meu sobrinho está aqui. Meu sobrinho tem 6 anos, chama Arthur, filho da minha cunhada, irmã da Cecília, chamada Patrícia. Ele quando fala assim, eu vou ficar na casa do Douglas. Epa, nós vamos na igreja, tio Douglas. E eles não frequentam a igreja. Pergunta para ele na saída, é o Arthur, está de amarelinho. Você gosta de vir na igreja? Ele diz, eu amo, eu adoro. E é isso que tem que ser, sabe? Um ambiente assim. E eu
já estou viajando na paixão, né? Já estou viajando. Mas eu tive um maravilhoso tempo com meu amigo Jefferson, que ficou aqui pintando amarelinha. Eu fiquei aqui conversando com ele. Eu falei, quer café, Jefferson? Aí ele falou, quero sim. Aí eu ia lá, fazia café para ele. Eu era o servo dele. Precisa do que, Jefferson? Tinta. Aí eu ia buscar tinta. Precisa do que? Fita crepe. Eu ia buscar fita crepe. Ele dava ordem e eu obedecia. Certo, capitão? Isso aí. Foi tão gostoso o tempo aqui, passamos a manhã toda, né? Manhã toda. Depois do almoço voltamos e continuamos aqui. Um amigo meu de infância me ligou, está abrindo uma loja de tinta lá em Assis. Aí eu falei, olha, tem um pintor aqui que eu respeito muito, que é o Jefferson, fala com ele. Aí o Jefferson pegou o celular, falou com ele longamente, deu um monte de dicas maravilhosas para o meu amigo lá de Assis. Certo, Jefferson? E foi bom, né? E eu fui fazendo perguntas para o meu amigo, e ele foi contando as experiências de fé dele, e eu gosto de saber como é que vai o ambiente pessoal de cada um. A vitória acontece, não é dentro do culto. O culto, a reunião da igreja, aqui é o resultado da gente ser vencedor lá fora a semana inteira. Quanto mais pessoalmente a gente é vencedor no dia a dia, quando a gente vem para o domingo, é uma coisa espetacular e poderosa. A gente acha que o ministro de música, que o líder de música, o Tiago, a Simone, todo mundo que ajuda a gente na música, a eles é que tem que fazer um louvor maravilhoso. Sabe quando o louvor é maravilhoso? Quando o seu dia a dia lá fora, você é um vencedor pelo Espírito de Cristo em você. E aí você vem para o domingo adorar, você se junta ao Tiago, junta-se comigo, junta com o seu irmão, e a adoração vira algo especial, algo especial. O louvor e adoração não é competência das pessoas aqui da frente, só. O louvor e adoração, ele é uma coisa nossa, nós nos tornamos uma grande árvore de adoração, dando frutos de adoração. E o segundo homem que eu encontrei nessa semana foi meu querido Zé Maria. Tivemos um tempo tão gostoso, ele está me ajudando com a questão da parte elétrica aqui, que a gente precisa fazer uma mudança na igreja, na parte elétrica, para como é que chama? A concessionária, a Enel, possa fazer a leitura do relógio de luz, etc. Então nós estamos tendo um trabalho já há um longo tempo, e graças a Deus pelo meu querido Zé Maria, que está nos ajudando. É engenheiro químico, mas é especialista na parte elétrica, e faz isso profissionalmente também, e está ajudando a gente nisso. Eu louvo a Deus, porque depois de um longo tempo caiu na mão de alguém que realmente pode resolver, e de fato está resolvendo. Mas é só uma desculpa, porque eu tive tanta conversa, fomos tomar um café gostoso na padaria aqui do lado, e ficamos tanto tempo, e a gente fazendo pergunta um para o outro, né? Uma coisa tão abençoadora, e eu vou medindo, é como botar a mão no pulso, o dedo no pulso, e sentir como é que está a sua pressão, sabe? É entender como é que você realmente vive essa vitória de Cristo na sua vida, no dia a dia. E é nessas conversas que as coisas acontecem, né? Amém, queridos? E a palavra de Deus ensina exatamente isso. Aqui no versículo 1 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito te libertou da lei do pecado e da morte. São duas leis. As pessoas que não estão em Cristo, as pessoas que não estão em Jesus e Jesus não está nelas, elas estão debaixo de uma lei. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque isso tem a ver com você viver uma vida vitoriosa no seu dia a dia, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida divorciada. Eu gosto de lembrar disso, porque a gente às vezes acha que a vida é muito perfeitinha, que, né, a gente tem um linguajar que não inclui as pessoas. E você pode ser vencedor na sua vida de solteiro, sobre as lutas, sobre a pressão do pecado. Você pode ser vencedor no seu negócio, no seu empreendimento, no seu comércio, na sua empresa. É nesses ambientes que Jesus e a lei do Espírito da vida quer transformar cada dia eu e você
em vencedores, não em derrotados e vencidos, mas em vencedores. É na vida de pai solteiro, é na vida de mãe solteira, é na vida de casais com problemas, é na vida de casais sem problemas, se é que isso existe. Existe isso, pastor Wilson? Casais sem problemas? Mas tem uns que dizem que nunca teve problema, você acredita? Eu também não. Eu desconfio daqueles que falam assim, nós nunca brigamos, aí briga, separa. É na vida de casais que estão recomeçando a vida, num novo casamento. É na vida de casais que se separaram e são divorciados. É na vida de solteiros que lutam contra a pressão do pecado e da carne. É para você que vive uma vida real, com lutas reais, que quer vencer dívidas, que quer se sentir livre da pressão de não dormir à noite, porque tem contas que não sabe como vai pagar. É sobre estas coisas que você pode ser mais do que vencedor. É aí. Agora, as pessoas que não estão em Jesus, elas têm uma lei pressionando elas. Que a gente confunde as coisas, a gente acha que a vida cristã também é uma vida de luta, de derrota. Não. A vida cristã não é uma vida de luta. A vida cristã é uma vida de vitória em vitória. E eu vou explicar isso já já. Você precisa crer na verdade certa. Vencidos e derrotados, já é garantido que são todos aqueles que não estão em Cristo. Porque eles têm uma lei só. Qual a lei que está operando na vida daqueles que não estão em Jesus? A lei do pecado. Ponto final. As pessoas que não vivem com Jesus e Jesus não está na vida delas, elas são derrotadas pelo pecado. Elas estão mergulhadas no pecado. A lei, olha essa expressão que o apóstolo usa, a lei do pecado e da morte está imperando na vida deles. É treva, é morte. Agora, para aqueles que estão em Cristo, são duas leis. Você sente o impacto e a força da forma como você viveu tanto tempo sem Jesus. Porque todos nós vivemos sem Jesus, sem a presença de Deus na nossa vida. Nós carregamos esta força para a nova vida. E leva um tempo, e esse tempo só Deus sabe, para que a gente passe de vencidos a mais vencedores. Agora, o que eu quero que você acredite? Eu quero que você acredite que é possível você ter uma vida vencedora. E o que impede você de viver uma vida vencedora? A sua compreensão. O que impede você e eu de vivermos uma vida vencedora? O seu entendimento. Ou, melhor dizendo, a falta de entendimento. A obscuridade do entendimento. Quando a gente não entende a riqueza que Jesus veio dar para nós, a gente vive em Cristo, mas uma vida vencida. Porque a gente não sabe qual foi a riqueza que Deus deu para a gente. A gente não toma posse. A gente acredita que é para ser igual sempre foi. Não, meu irmão, a sua vida não é para ser igual sempre foi. Agora você tem uma outra lei operando na sua vida. Se de fato Jesus está em você, como diz o apóstolo, se o Espírito de Cristo habita em você, agora você tem uma outra lei. Porque a gente pode falar, poxa, mas o ser humano é tão limitado, o mundo é tão pecaminoso, as oportunidades são tão sérias e grandes. É verdade, a pressão é forte. Foi por isso que Deus mandou um poder muito superior para você que está em Cristo. Ele diz, a lei do Espírito da vida te livrou, te libertou da lei do pecado e da morte. Para vencer uma lei na sua vida e na minha vida, só uma lei superior. E a lei superior é a lei do Espírito da vida. Mas eu quero
chamar sua atenção para um entendimento que muita gente dentro da igreja tem. As pessoas acham que ser vencedor, elas emprestam a ideia lá de fora do mundo do que é ser vencedor. Então elas acham que é não ter dívidas. Se eu não tiver dívida, então eu sou um vencedor. Se eu tiver um casamento estável, gratificante, então eu sou um vencedor. Se eu não tiver luta, então eu sou um vencedor. Não é à toa que muito crente mente. Como é que tá? Tudo bem. Aí chega lá em casa, é um inferno. É uma vida oca, de mentira. Sabe por que eu chamei de oca? É a expressão de santo do pau oco. Sabe de onde veio essa expressão? Os portugueses, fazer o quê? Foram eles mesmos, que para tirar o ouro do Brasil e levar para fora do Brasil, o que eles faziam? Pegavam as imagens de santos, de imagens, tiravam o seu interior, madeira, gesso, o que for, e colocavam o ouro brasileiro lá dentro. E levavam para fora, até que um dia que foi descoberto. E aí veio daí essa expressão de santo do pau oco. Porque na verdade santo não tinha nada, estava levando e traficando o ouro do Brasil para fora do Brasil. Ah, mas tem muita gente dentro da igreja que vive assim, santo de pau oco. Por quê? Porque por fora quer dar uma imagem de que está tudo bem. Eu preciso posar de crente. E crente é aquele que não tem problema. Aonde você aprendeu isso? Onde foi que você aprendeu que cristão de verdade não tem problema? Não, o cristão de verdade tem toda a lei do pecado querendo derrotar a sua vida. O cristão de verdade tem toda a lei da oportunidade das coisas erradas vindo contra ele. Qual a diferença? É que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A diferença é que agora eu tenho uma outra lei operando dentro de mim, que é a lei do Espírito. Então o seu entendimento é muito importante. Quando você for tentado, nunca pare para pensar, bom, eu já fui tentado, então agora que eu já estou tentado, agora eu vou até o fundo. Eu fui tentado, então eu não deveria ser tentado, porque crente não pode nem ser tentado. Já que eu estou sendo tentado, então eu já estou vencido e vamos para o resto, então. Não. Ser tentado não é pecado. Pecado é o que acontece depois da tentação. E mesmo depois da tentação, se alguém pecar, nós temos o advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, que pelo seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Mas lembre-se que o apóstolo João escreveu, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. A vida que Deus quer conduzir a gente é uma vida de não pecado. Mas e se eu pecar, pastor? Se você pecar, lembre-se, você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas nós não somos derrotados, nós somos vencedores. Agora, essa é a possibilidade que está diante de você e de mim. Essa é a possibilidade que está disponível para você e para mim. Viver uma vida de vencedor ou viver uma vida de vencido. E eu quero lembrar que está disponível para você o maior poder que já existiu na face da terra, que é o poder do Espírito Santo. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa bem interessante, que está aqui no versículo de número 5. Vamos prestar atenção nisso. Diz assim o versículo 5, de Romanos 8. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Diga comigo assim, quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja. Mas em outra versão diz, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Deixa eu dizer uma coisa, carne não está falando desse corpo seu.
Carne não é somente o seu corpo. Não é isso somente. O que o Espírito está tentando ensinar à igreja é que existe uma coisa chamada carne. Você precisa entender isso. Se você não identificar os seus adversários, eles te derrotam. É igual procurar um rato que está roendo as coisas na sua casa. Você sabe que o rato está lá e está roendo as coisas da sua casa, mas você não sabe onde ele está. Enquanto você não descobre onde o rato está, ele continua roendo. Mas chega um dia em que você... Ahá! Você está aí, seu ratinho danado! Você o encontra. E você o esmaga, tadinho do rato. E quando você esmaga o ratinho, que você não sabia onde estava, a destruição para. Enquanto você não encontra o rato que destrói a sua vitória, enquanto você não encontra o roedor que rói a sua vitória, o seu estado de vencedor, você continua deixando e vendo esse rato roendo a sua vida. E ele pode roer em várias áreas. E eu preciso que você entenda isso. Existe um roedor na nossa vida. E como é que é o nome desse roedor? Chamado de carne. E que carne é essa? É uma forma de pensar. É uma forma de sentir. A gente olha para a gente e muitas vezes a gente pensa que tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente, porque é a gente que pensa, porque é a gente que sente, então está tudo bem. E muita gente anda no impulso do que pensa, anda no impulso do que sente, e o rato continua roendo. Minha irmã, meu irmão, deixa eu continuar usando a figura do rato, mas se o rato está roendo a sua paz, porque paz não vem da guerra aqui fora de você parar. Não é quando para a dívida que eu vou ter paz. Não é quando para a briga que eu vou ter paz. Não é quando eu mudar essa situação na minha vida que eu vou ter paz. Não. É quando eu entender que tem uma outra lei dentro de mim, que é o Espírito da vida. Tem uma lei nova dentro de você, meu irmão. Acredite, tem uma lei nova dentro de você. É a lei do Espírito. A lei do Espírito, se a carne, se a lei do pecado da carne é o rato roendo, a lei do Espírito da vida é o exterminador dos ratos. É o super-herói, com superpoderes. É a ratoeira eficiente. É o veneno eficaz contra todos os ratos. É a lei do Espírito da vida. Existe disponível para você e para mim, para o dia a dia, uma outra forma de viver. Existe para você e para mim disponível uma outra forma de pensar. Então eu quero desafiar você numa coisa. Não seja arrastado pelos seus desejos e pelos seus pensamentos. Se você quer dar espaço para a lei do Espírito da vida, diga: eu tenho. Parece que não tem nada. Diga: eu tenho. Dentro de mim, uma nova lei. A lei do Espírito e da vida. Você crê nisso ou não? Ou só repetiu? Então diga de novo: eu tenho dentro de mim uma nova lei. A lei do Espírito da vida. Sim ou não? E com essa lei você pode vencer qualquer rato.
Com essa lei do Espírito da vida, você pode vencer qualquer coisa. Mas eu quero que você faça um exercício. Eu quero pedir para você fazer o exercício de não decidir rapidamente mais nada. Todas as vezes que você tem que decidir rápido, na emoção e naquilo que passa na cabeça de forma repentina, muitas vezes você é arrastado por coisas que no final você vai se arrepender. Não tome decisões porque você está se sentindo mal. Não tome decisões porque você está se sentindo pressionado, pressionada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não faça. Dê espaço para a lei do Espírito da vida na sua vida. Dê espaço para pensar. Toda vez que você se sentir mal, toda vez que você pensar em problemas, e você é pressionado a tomar uma decisão ou fazer alguma coisa, saia, vai dar uma volta no parque. Pastor, mas nem sempre eu posso fazer isso. Pode. Pode, porque Deus vai cuidar de cada área da sua vida. Se você permitir, Ele vai cuidar de você em cada área. Essa nova lei do Espírito da vida requer calma. Esse ambiente da lei do Espírito da vida requer tranquilidade. Essa nova lei do Espírito da vida requer paciência. Essa nova lei do Espírito da vida requer tranquilidade. Requer capacidade de pensar de verdade. E se você toma decisões baseado no medo, baseado na raiva, baseado nas emoções ruins, não vai dar certo. Aliás, as maiores dores que você sofreu na sua vida foi porque você tomou decisão, porque você estava se sentindo mal. Você estava sentindo mal sobre sua esposa, você estava sentindo mal sobre seu marido, você estava sentindo mal sobre seu casamento, você estava sentindo mal sobre seu dinheiro, você achou que precisava fazer alguma coisa, você estava sentindo mal. Toda vez que você sente mal ou pensa negativamente, não tome decisões, porque este é o ambiente da lei do pecado e da morte. Este é o ambiente dos ratos. Os ratos roem quando você está preocupado, preocupada, quando você está triste, angustiado, sentindo-se injustiçado, sentindo-se largado de lado. Esse é o ambiente dos ratos, esse é o ambiente da lei do pecado e da morte. Pastor, mas eu tenho muito que fazer na minha vida, eu não posso parar, e aí eu não vou conseguir o que eu quero. É ao contrário, meu irmão, a lei do Espírito da vida, você pode parar. Na lei do reino, na lei do Espírito da vida, você pode fazer uma pausa no meio do dia. Acredite, você é uma nova pessoa, vivendo no novo reino, com um novo rei, que pode todas as coisas. E se você permitir que no ambiente da lei do Espírito da vida, permitir que ele haja através de você, você vai ver coisas miraculosas acontecendo. Na lei do pecado e da morte, é o planeta dos ratos. O que eles dizem para você? Vai, faz logo alguma coisa. Toma uma decisão logo. E aí você vai se embrenhando, vai se emaranhando na teia de aranha, da qual você não consegue mais sair. O ambiente da lei do pecado e da morte, o mundo dos ratos, é o ambiente da pressa. Anote isso, é o ambiente da pressa. Tudo está atrasado. Esse é o ambiente dos ratos, esse é o ambiente da lei do pecado e da morte. Tudo está atrasado, tudo parece perdido. Tudo parece grande demais, parece que a gente não vai conseguir se eu não fizer alguma coisa. Esse é o ambiente dos ratos. Mas o ambiente da lei do Espírito da vida é tranquilo, é confiante, é cheio de vida, é cheio de paz, é cheio de calma. E você não perde tempo nunca quando for ter um tempo de tranquilidade na presença de Deus. Aprenda a fazer pausa no dia. Aprenda a respirar durante o dia. Aprenda a sair e dar uma volta no parque de 15 minutos. Não tem parque perto de mim, pastor. Vai na rua, dá uma volta no quarteirão.
Olha mais para o céu, cuidado para não tropeçar e olha para o céu. Tira um tempo para olhar para a natureza, para as coisas que Deus criou. Tira um tempo todo dia. Quando você está pressionado, angustiado, com medo, mergulha. Lembre-se que tem uma outra lei disponível. Qual é a lei? A lei do Espírito da vida. Em que ambiente atua a lei do Espírito da vida? No ambiente da calma, no ambiente da oração, no ambiente da entrega. É no ambiente quando você chega para Deus e fala: Senhor, eu estou aqui pressionada, eu preciso tomar uma decisão, eu estou com medo, mas eu vou respirar. Sai para dar uma volta e fala: Pai, eu não sei o que fazer, mas o pastor falou que tem uma nova lei dentro de mim, a lei do Espírito da vida. Eu estou usando essa lei agora, Pai, cuida de mim, me ajuda nesse momento. Você acha que o Pai vai fazer o que com você? Ele vai te ajudar. Mas se você não pensa nele, você vive na agitação do mundo dos ratos. Você já saiu de lá. Por isso que o cristão, ele tem duas leis acontecendo ao mesmo tempo dentro dele. Ele tem a lei dos ratos, o mundo dos ratos, o universo dos ratos, que estão roendo e querendo buscar uma oportunidade para roer a vida da gente. Mas tem a lei do Espírito da vida. Você tem a lei dos pensamentos agitados, do coração preocupado. Jesus veio trazer um novo mundo para eu e você vivermos. Ah, pastor, eu sei que nós vamos para esse novo mundo um dia. Não. Jesus veio trazer um novo mundo aqui e agora. Você já está atrasado para viver nesse mundo. Você está atrasada para viver nesse mundo. É um novo mundo, uma nova lei, aqui e agora. E se você não viver aqui e agora, não acredite que você vai viver lá. A lei do Espírito da vida está disponível. Mas olha que coisa interessante. A gente põe frases na boca da gente do tipo: ah, mas sabe como é que é? A vida é assim mesmo. Nós que temos a nova lei dentro da gente, a gente põe essas frases na boca da gente. Ah, mas as coisas são assim mesmo. Ah, eu creio em Deus, mas a vida é assim mesmo, né, pastor? Não, não é assim mesmo. Existe uma nova vida para ser vivida. Existe uma nova forma de viver a vida. Existe um novo reino disponível para você e para mim. Existe um novo poder disponível para eu e você. É o poder do Espírito, que é a lei do Espírito da vida. E você vai criar, você vai mudar o jogo da sua vida ou não. Você que determina como você vai viver. Entende? Eu quero que você vá embora hoje à noite com essa ideia na sua cabeça. Tem duas possibilidades diante de você. Tem o universo dos ratos, tem o mundo dos ratos, tem a lei do pecado e da morte que vai buzinar na sua orelha. É a lei da agitação mental, da intranquilidade, do rancor, do ódio, da raiva, do ressentimento, da mágoa, do medo, da dúvida, da discórdia, da briga, da culpa do outro, do julgamento. Esse é o universo dos ratos. Esse é a lei da morte e do pecado. Mas você também tem disponível para você o reino de Deus, a lei do Espírito da vida. É o reino de Deus, é o reino dos santos anjos, é o reino de Jesus, é o reino do Pai, é o reino do Filho, é o reino do Espírito Santo, onde tudo é possível. Aqui no reino onde tudo é possível, aqui é um reino de paz, aqui é um reino de alegria, mesmo quando você está corrigindo coisas na sua vida. Mas quando você permite que essa lei do Espírito da vida atue em você, você pode ter problemas, mas você vai lidar com os problemas com calma, com paz, com confiança, com tranquilidade, com fé, porque você sabe que o Pai te ama e está junto de você.
É a lei do Espírito. É um outro reino. E esse reino está disponível. Essa vida Jesus morreu para torná-la possível para eu e você. Jesus derramou sangue naquela cruz. Não existe nenhum outro mestre na história do universo que tenha feito o que Jesus fez. Não existe em nenhuma literatura grega, ocidental, oriental, não importa, não existe uma literatura, uma história em que um grande rei se humilhe. Humilhação para depois ser exaltado só pertence a Jesus. Você não encontra em nenhuma outra história. Pode procurar em toda a história do mundo, do começo até hoje, você não encontra um grande rei que se humilhe. Mas a Bíblia diz que, sendo ele Deus, humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Isso só no cristianismo, gente. Um Deus que vira homem, que se humilha e vira homem. E por meio da sua humilhação e da sua pobreza, o desejo dele é enriquecer a cada um de nós. E isso que eu estou dizendo só no cristianismo. Em nenhum outro lugar você vai encontrar um grande rei que se humilha. Não, o grande rei, a prerrogativa é que ele domina pelo seu poder. É que ele impõe as condições. É que ele manda. É que ele desfaça. Jesus é o único grande rei que tomou a forma de homem, foi até a cruz para me salvar e salvar você. Não existe outro. E Jesus fez isso para levar a gente a viver num outro ambiente. Tem 2 ambientes disponíveis para você essa semana. O ambiente dos ratos, da lei do pecado e da morte, e tem o ambiente do reino, a lei do espírito da vida. Qual ambiente você vai viver? Agora veja, você tem uma participação ativa. A sua participação é ativa. A sua participação no reino não é passiva. Não confunda a reunião do culto, onde eu prego e você ouve, com a sua vida no reino. Na vida no reino, a sua participação é ativa. Você escolhe crer e você escolhe viver neste ou neste reino. No reino do trauma, no reino do medo, no reino da angústia, no reino da dor, no reino da justificativa do pecado, no reino da culpa, no reino do julgamento, no reino da angústia, no reino da escassez, ou você escolhe viver no reino de Deus, onde habita a lei do Espírito da vida, e aqui tem vida, tem paz, tem alegria no Espírito Santo. A alegria que você procura não está depois que você resolve um problema. A alegria que você procura está em viver nesse reino aqui. Porque no reino do mundo sempre tereis aflições. Mas quem vive nesse reino sabe e tem bom ânimo, vive entusiasmado, acorda entusiasmado. Não é poder de coach, de entusiasmar a si mesmo. Não, é poder da lei do Espírito da vida. Nenhum outro mestre é capaz de iluminar a nossa vida desse jeito. Nenhum outro mestre é capaz de trazer vida do jeito que só Jesus pode trazer. Não existe nenhum outro, nunca houve. Jesus é único, Ele é a lei do Espírito da vida em nós, Ele é o príncipe da paz, Ele é a ressurreição, Ele é a vitória. E quem vive nele, mesmo que tenha problemas, vive sempre vencedor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Mas eu quero que você vá embora com isso. Nós estamos terminando essa palavra, mas o que você vai carregar para fora dessas portas? Eu quero que você carregue a ideia. Agora você sabe, olha que bonito, agora você sabe.
Você encontrou o rato. Você encontrou o rato. Haha! Agora eu sei porque eu estou sendo derrotado mais vezes do que sou vencedor. Ratinho danado, a lei do pecado e da morte. Mas eu escolho a lei do Espírito da vida. Eu vou viver em outro reino e você extermina o rato. Só o fato de você saber disso já te joga em outro ambiente de vida. Amém, queridos? Eu quero que você carregue por essas portas a verdade de Deus para você, de que dentro de você tem uma nova lei, a lei do Espírito da vida. Vamos ficar de pé, queridos. Em Cristo Jesus existe uma nova lei. Deus abençoe você que ficou com a gente até agora. E eu espero e oro para que essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus expanda dentro de você a ponto de expulsar os ratos que corroem, que destroem, que causam angústia, medo e te tiram a paz. Você quer paz? Não é na solução de problema que você vai encontrar, é na lei do Espírito da vida, porque o reino de Deus é paz. Deus te abençoe. Amém, queridos? Que reino você quer pertencer?